E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse curso com alguém que você queira alguém que você conheça que queira aprender programação. Caso você esteja aprendendo, caso você esteja gostando, compartilhe o conhecimento com outros colegas, beleza? Nessa aula de hoje, vamos continuar os estudos aqui com formulários. Na nossa última aula, nós vimos ali como é que funciona a estrutura de um formulário, né? Criamos aqui uma estrutura simples, né? Um input com um label. E hoje vamos continuar aqui acrescentando nesse documento, tá? Só que claro, vamos criar aqui uma nova pasta da nossa aula 20. Entendendo formulários, parte 2. Claro que na hora que eu for botar lá no YouTube, eu vou colocar outros nomes, né? Mas aqui só pra gente manter uma sequência nas aulas. Então eu vou até inclusive pegar esse mesmos arquivos que vieram na nossa última aula e vamos colocar ele aqui. Deixa eu fechar aqui o VS Code e vamos abri-lo agora nessa pasta da aula 20. Beleza? Então já está aqui meu index. Vamos startar aqui com o live server. Opa! O live server está aqui. E beleza, aqui estamos nós. Então vamos ver agora aqui mais alguns tipos de campo que podemos inserir aqui com formulários. Beleza? Então, perceba uma coisa, galera. Se eu, por exemplo, colocar aqui agora um novo campo input, colocar um input, sei lá, do tipo text mesmo, só pra gente ver uma coisinha aqui, ó. Outro input text. Repara que esse input, ó, ele vai ficar na mesma linha, né? Isso porque o input, ele é uma tag do tipo inline level. Lembra da em uma das aulas anteriores aqui, né? Eu falei sobre o tipo de tags, que tem as tags block level e inline level. E as tags inline level são essas tags que conseguimos inserir numa mesma linha, né? Diferente da block level, que ela fica apenas ela naquele espaço. Então, para facilitar nosso desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em block level. Como eu faço isso? Eu vou colocar cada campo input que eu quiser dentro de uma div, certo? Então, ó, eu criei uma div aqui, eu vou copiar o meu formulário e vou colar aqui dentro, ó. Perceba que agora sim, vou ter apenas essa divisão, ó, ele já automaticamente quebra a linha. Beleza? Então vamos seguir com essa estrutura aqui para a gente continuar os estudos. Então vou criar aqui uma nova div. Ctrl espaço aqui. E vamos ver mais algumas tags aqui, bem conhecidas. Uma outra tag muito conhecida é a nossa tag de input do tipo date, né? Que basicamente, olha só, quando eu coloco um date, ele já vai inserir aqui, ó, um formulário, né? Para eu colocar aqui a data de nascimento, por exemplo. Ou eu poderia também escrever ela aqui manualmente. Sei lá, 15 de 2 de 1996. Também poderia escrever manualmente, né? Mas esse é o input do tipo date. Então eu posso até, inclusive, criar um label aqui também, né? Mesma coisa, ó. Vou colocar aqui data de nascimento, por exemplo. E o for, ó, lembrando que ele vai ter o name, que faz parte do back-end, né? Como o back-end vai reconhecer esse campo. E o ID, que é o identificador desse campo, né? Vou colocar aqui, ó, data, por exemplo, e name data. Por mais que não vamos utilizar, só vamos deixar vazio, né? E aqui o for, lembrando que esse for, ele vai pegar o quê? O ID, certo? Então, ó, como eu peguei do data, se eu clicar aqui em nascimento, ó, data de nascimento, ele já sabe que é para esse campo. Clique em nome, ó, ele sabe que é para esse campo. Perceba que, se eu colocar, por exemplo, ó, o meu campo input de data aqui, ó, pro for dele ser pro nome, por exemplo, que é o de cima. Perceba uma coisa, quando eu clico no data de nascimento, ó, ele vai selecionar o de cima. Isso porque o meu for, eu coloquei ele para pegar o ID de cima, né? Não faz sentido. Então a gente tem que colocar aqui porque a gente quer. No caso, vai ser pro ID data, né? Que é essa data aqui. Então, outra tag que é muito utilizada, vamos criar aqui uma nova div, é a nossa tag de rádio, né? Essa aqui é bem comum. Como, por exemplo, quando a gente vai escrever um sexo de alguma coisa, de alguém, né? Então, vou escrever aqui um parágrafo, sexo, só para ficar um nomezinho, né? Poderia ser um label? Poderia. Mas vamos colocar aqui um parágrafo. Eu vou colocar aqui, ó, sexo. E agora aqui sim, em vez de colocar Agora, aqui sim eu vou colocar o label, por quê? Digamos que eu vou colocar aqui o sexo masculino, por exemplo. Sexo masculino, ó, ele colocou. E à frente do sexo, ó, eu vou colocar o meu input do tipo rádio. Olha lá, input pontos rádio. Percebe que, ó, o input do tipo rádio é aquela bolinha, né, que a gente geralmente seleciona. Certo? Então, esse aqui é o input do tipo rádio. E aí, seguindo a mesma lógica, ó, eu vou só
duplicar aqui esse mesmo label com esse input, ó. Claro que vou dar um enter aqui, né? E esse aqui, em vez de ser masculino, vai ser feminino. E aí aqui, ó, o for, é claro. Lembrando que, ó, tem que ser, esse for vai pelo ID, né? Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, M de masculino e F de feminino. E aqui o for vai pro M e esse pro F, né? Então quando eu clico no nome masculino, ó, ele já seleciona. Mas percebam uma coisa, né? Eu não posso ter uma pessoa com dois sexos diferentes. Não faz sentido. Então, os campos do tipo rádio, eles têm uma peculiaridade. Perceba aqui. O que eu falei até agora? A tag name, aqui nas anteriores, ela diz respeito aqui ao back-end, certo? Só que nos campos do tipo rádio, o name, ele quer dizer que esse conjunto de checkboxes, de rádios, pertencem ao mesmo grupo, por exemplo, de sexo, né? Então eu poderia dizer aqui, ó, que esse name aqui é de sexo e esse mesmo name também é sexo. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo grupo de rádios, né? Eu não posso ter duas pessoas com o mesmo sexo. Então quando eu faço isso, ó, eu coloco o name dos dois como sendo do mesmo grupo de sexo, por exemplo. Então, ó, quando eu clico masculino, ele vai masculino. Quando eu clico em feminino, ó, ele vai para feminino. Beleza? Então, os campos do tipo rádio, eles têm essa peculiaridade. Beleza? O name não faz parte do back-end, mas sim para dizer que aquele mesmo grupo de rádios fazem parte da mesma coisa. Então vamos até anotar isso aqui também, ó. Não anotamos, né? Ó. Então vamos colocar aqui. Vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Lembrando que Ctrl ponto e vírgula ele já monta a estrutura de comentário, né? Vamos escrever aqui, ó. O atributo name do input diz respeito ao que será enviado ao back-end, né? Ou seja, quando for cadastrar, o dado que vai ser enviado para o banco de dados, né? Por exemplo, eu preenchi o nome aqui, Vitor, recuperei o que estava no campo name Vitor. Então ele vai mandar Vitor para lá, beleza? Através dessa tag name, desse atributo name aqui. Só que nos campos do tipo rádio, ele tem a peculiaridade, né? Aqui no input tipo rádio, o name, na verdade, quer dizer que aquele grupo de rádios, né, pode dizer assim, de rádios, fazem parte da mesma coisa, né? Fazem parte do mesmo grupo, da mesma coisa. Então, quando eles não têm o mesmo grupo, subentende-se que eles são coisas diferentes, ó. Repara, se eu colocar aqui, por exemplo, de escrever errado, ó, ele vai da mesma forma selecionar os dois. Então, eu tenho que dizer que eles fazem parte da mesma coisa. Então, definir o name e sexo para os dois, ó. E aí só vai um. E aí, o que é enviado para o back-end, na verdade, aqui é um novo atributo chamado value. Ou seja, o valor desse campo. Aí o valor que vai ser enviado, por exemplo, geralmente quando a gente vai enviar um sexo para um back-end, nós colocamos só uma letra, né, de M para masculino e F para feminino, um value aqui também, ó. F para feminino, né? Geralmente nunca enviamos lá como masculino ou feminino. Isso porque no banco de dados já tem meio que uma forma padrão, né, de você selecionar sexo, beleza? Então, diferente do campo input comum, o rádio, ele tem essa questão. O name, na verdade, é o grupo que vai ser o grupo de que fazem parte da mesma coisa, né? E o value é o valor que vai ser enviado. Aí vamos até colocar aqui, ó. O atributo value é o que será enviado ao back-end. Isso porque se eu selecionar essa caixinha masculino, ele vai enviar o quê? Vai enviar M de masculino. Se eu selecionar essa caixinha, ele vai enviar o quê? F de feminino. Beleza? Seguindo agora essa mesma pegada, nós também temos os inputs do tipo checkbox. Então, eu vou criar uma outra div aqui para ele quebrar a linha, né? Opa, coloquei aqui tira ele daqui. E agora, esses inputs do tipo checkbox, eles são a mesma coisa do rádio, tá? Só que o checkbox é aquele diferente, né? Aquela caixinha que eu posso marcar vários. Então, por exemplo, vou escrever aqui um parágrafozinho também. Linguagens que domina, por exemplo. E aqui em linguagens que domina, eu vou colocar aqui a mesma coisa, ó. Um label. Vamos colocar JavaScript. E aí vamos colocar aqui, ó, um input do tipo checkbox. Repara uma coisa, ó. O checkbox é aquela caixinha. Então eu posso marcar e desmarcar a caixinha, né? Então vamos continuar seguindo aqui, ó. Vou duplicar essa linha aqui mais 2 vezes.
Então eu vou label key input aqui. Então JavaScript aqui eu vou colocar PHP e aqui eu vou colocar, sei lá, Java. Então perceba, cada caixinha aqui com o seu checkbox. E aqui, para ficar mais claro, a gente pode colocar aqui o label, né? Por exemplo, o ID desse aqui eu vou colocar JS, JavaScript. E esse for vai ser para o JavaScript. Esse aqui, o ID, PHP, for, PHP. PHP. E esse Java, for, Java. E aí quando eu clico no nome, ó, ele já sabe que é daquela caixinha ali que ele quer dizer. E aí segue a mesma lógica. O name aqui é o que vai dizer se esse grupo de checkbox fazem parte da mesma coisa. E o que vai ser enviado para o back-end é o value. Então, por exemplo, se a pessoa selecionar essa caixinha, vai ser enviado o JS lá para o back-end. Aqui também eu posso colocar o value que vai ser enviado PHP. E aqui também eu posso colocar o value que vai ser enviado Java. Beleza? Então, o name aqui tem que ser o mesmo. Então, eu vou colocar, por exemplo, linguagens. Então, o name de todos eles vai ser linguagens. Isso porque, assim como os rádios, o checkbox também precisa de eu identificar que aquele grupo de checkbox fazem parte da mesma coisa. Beleza? Então, eu vou até copiar isso aqui. Eu vou colar aqui. Ó, no input tipo checkbox. O name, na verdade, quer dizer que aquele grupo de rádio, aquele grupo de checkboxes, né? Checkboxes fazem parte da mesma coisa. O atributo value é o que será enviado ao back-end. Então, se eu selecionei aqui as três caixinhas, vão ser enviados os três valores, né? JS, PHP e Java. Ou se eu selecionar só uma, vão ser enviados os valores individuais. Beleza? E pra gente fechar esse conhecimento aqui, ó, claro que existem várias outras tags, mas só pra gente ver isso aqui funcionando, olha o que eu posso fazer, ó. Eu tenho um novo input, que eu vou criar uma div aqui também, que é o input do tipo submit. Então, o input do tipo submit é o que de fato é o que vai ser submitado, né? Então, repare que tem aqui, ó, o type submit e ele vem com um value. Esse value aqui é o nome do campo. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, cadastrar. Então, ó, a pessoa preencheu lá todos os dados, né? Todos os dados dele, data de nascimento, sexo, linguagens que domina. Apertou em cadastrar, lembrando que quando ele apertar em cadastrar, para onde é que ele vai enviar esses dados, ó? Para esse action, certo? Que definimos lá na nossa última aula, ó. Então, quando eu apertar aqui em cadastrar, nesse submit, os dados vão ser enviados para essa página aqui. Como a gente só simulou, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em cadastrar, ó, repara que ele vai dar um erro. Porque o live server, ele não entende isso aqui, tá? Isso aqui já é back-end, então o live server ele não vai entender. Mas repara aqui na URL, ó. Ele mandou para redirecionamento.html. E se a gente quiser testar isso aqui, ó, eu posso ir direto no documento, ó, da aula 20. Tô aqui, ó, no passo do curso, ó, na aula 20, vou abrir o index. Tá aqui aberto, ó, eu vou cadastrar. Então, olha lá, ó, ele foi para a página de redirecionamento, ó, cadastrado com sucesso, né? Que foi o que escrevemos. Se eu abrir aqui o documento de redirecionamento, ó, ele vai estar aqui, um H1 cadastrado com sucesso. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário. Ou se tem algo a acrescentar, também deixe seu comentário. Beleza? Curta esse vídeo e compartilhe o curso aqui com quem você conhece que queira aprender programação. Beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui os estudos com HTML. Nos vemos lá.